Do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel, estamos para mais uma videoaula. Videoaula essa de correção de atividade, tá bom? Nós vamos aqui corrigir uma atividade que envolve conceito inicial de razão e proporção, tá? E aqui tem alguns exemplos para a gente resolver. A questão diz o seguinte: uma receita de geleia de cereja requer 4 partes de açúcar para cada 3 partes de cereja. Quantos gramas de cereja são necessários para fazer usando a geleia, né? Para fazer a geleia usando 800 gramas de açúcar. Então eu vou abrir aqui uma nova página para a gente calcular esse valor, né? Como vocês já viram, conceito de igualdade, conceito de equações, nós vamos usar esse conceito para facilitar a nossa conta, tá bom? Então eu vou aqui só trocar o fundo da imagem, para que eu gosto sempre do quadriculado. Pronto, já está no quadriculado, vou aproximar aqui, dar um zoom melhor, para que a gente possa escrever a nossa equação. Preste atenção, ele diz que para cada para cada 4 partes de açúcar, né, ele coloca mais 3 partes de geleia. Então nós temos um total de 7 partes, ok? Então isso é o total de partes, tá? Nós temos um total de 7 partes. Então, para fabricar a nossa geleia, imagine aqui a nossa geleia como sendo uma figura no qual você vai dividir um inteiro, né, em 7 partes, né? Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4. Essas 4 partes são açúcar, tá? E a parte da cereja você vai ter 1, 2, 3. Então esse aqui é o inteiro. Quem vai ser o inteiro? A geleia, tá? Isso aqui vai ser a geleia, tá? E como a gente já entendeu o que é uma razão, o que vai ser uma razão, professor? Razão é a divisão de dois números. Por exemplo, 4/7. Isso é uma razão, tá? O que vai ser uma proporção, professor? Proporção é a igualdade entre razões. Por exemplo, 16/28, que é uma fração equivalente a 4/7, tá? Então, isso é que eu estou falando para vocês que é uma proporção. Igualdade entre razões, e uma razão é uma divisão entre dois números ou duas grandezas. Voltando aqui para a nossa questão 1, tá? Então, como eu tenho um total de 7 partes, e 4 dessas partes é de açúcar, ele diz o seguinte, ó, que a gente vai ter uma proporção, que 4 dessas partes de açúcar, né, que é 4/7 do total, né? Porque aqui você vai ter 7 partes, né? E 4 dessas 7 partes é de açúcar. E ele diz que usou 800 gramas de açúcar, né? Então, 4 partes do total, que eu não conheço, eu vou chamar de X. 4 partes de X corresponde a quantos gramas? 800 gramas de açúcar, tá? Ele diz na questão que utiliza 800 gramas. Aí ele quer descobrir quantos gramas de cereja eu vou estar utilizando, ou seja, ele quer descobrir 3/7 de x, mas para isso a gente precisa descobrir quem é o x, tá? Nessa aqui, a gente vai ter a seguinte igualdade: 4/7 vezes x é multiplicação de fração, o x é como se estivesse dividido por 1, tá? Então, você tem 4 vezes x e 7 vezes 1, que vai dar 4x dividido por 7 igual a 800. Beleza, professor, o que a gente faz agora? Vamos usar a propriedade de igualdade. Esse número 7 está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, ou seja, com operação inversa, ok? Então, ele vai multiplicando 800. Então, você vai ter 4x igual a 800 vezes 7. Tá bom? O 7 foi para lá multiplicando. E agora, professor? Agora observe quem é o número que está multiplicando o x. É o 4, professor. Então, ele vai como? Ele vai dividindo. Então, você vai escrever 4x igual a 800 vezes 7. Perdão, 4x não. Só o x, porque o 4 já saiu. Perdão. Aqui você vai ter o x igual a 800 vezes 7. Eu não multipliquei ainda, tá? Tudo isso aqui dividido por 4, ok? Então, o 7 que estava dividindo vai multiplicando e o 4 que está multiplicando volta dividindo para o outro membro. E agora? Agora eu posso fazer o seguinte, como aqui é uma divisão, e eu sei que fica mais fácil eu dividir 800 por 4, e depois o resultado que eu encontrar eu multiplico por 7. 8 por 4 vai dar 2, no caso 800 por 4 vai dar 200. E eu fico com 200 vezes quanto? Vezes 7, né? Eu não multipliquei justamente para poder facilitar a conta.
E 7 vezes 2 vai dar 14. Então, aqui vai dar 1.400 gramas. Mas 1.400 gramas de quê, professor? 1.400 gramas de geleia. A nossa geleia aqui é o nosso X, tá? Então, eu tenho quantos gramas de geleia? 1.400 gramas. Mas e aí? Ele quer descobrir quantas gramas de cereja eu utilizei. Se eu tenho 800 gramas de açúcar e eu sei que o total é 1.400, basta subtrair 800 gramas de 1.400. Aí você vai ter 1.400 menos 800, você vai ter 600 gramas. Então, quantos gramas de geleia ou quantos gramas de cereja foi utilizado, né? Então, cereja foram utilizados 600 gramas, ok? Então, aqui está a resposta da questão 1. Então, você vai copiar aquele cálculo, colocar no seu caderno, corrigir e colocar aí, ó, 600 gramas de cereja, ok? Então, vamos lá para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: uma mistura de tinta é preparada usando 5 partes da tinta branca para cada 2 partes de tinta azul. São usados 360 gramas de tinta azul na mistura. Quantos gramas de tinta branca devem ser usados? Então, bora lá. Vamos usar o mesmo princípio, o mesmo raciocínio. Agora a questão 2, tá? Eu vou ter 7 partes de novo, por quê? Porque ele diz que para cada 5 partes de tinta branca, usa 2 partes de tinta azul. Então, o total de partes é quanto? 7. Então, você vai fazer 7 partes, né? Então, você tem aqui 7 partes. Vou repartir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6, 7. Pronto, aqui eu já tenho 7 partes. Então, quantas partes de tinta azul ele utiliza? Ele utiliza 2 partes. 1, 2. Tá aqui as 2 partes. Então, eu tenho 2/7 do total, que eu vou chamar de X também, tá? 2/7 de X é o quê? É azul, tá? E ele disse que utilizou 360 gramas de tinta azul, né? Ó, tinta azul, no caso ele está utilizando 360 gramas. Então, eu tenho 2/7, que é do total de gramas utilizado para fazer a tinta, né? Essa aqui é a tinta. Então, eu tenho que 2/7 dessa tinta corresponde a 360 gramas, né? Do total. Então, eu multiplico o 7 para lá de novo, né? Ó, vou ter 2x igual 360 vezes 7. E o 2 passa multiplicando. Então, x vai ser 360 vezes 7 dividido por 2. Divide 360 por 2, o resultado que encontra multiplica por 7. 360 dividido por 2 vai dar 180. 180 vezes 7. X vai ser 7 vezes 8 vai dar 56. Deixa o 6, vai o 5. 7 vezes 1, 7 mais 5 vai dar 12. Né? Então, vai dar 1.260 gramas. Tá? Então, esse é o resultado da tinta, do total de tinta. Mas ele quer saber quanto de tinta branca foi utilizado. Então, você vai pegar 1.260 menos 360 gramas de tinta azul, né? Que vai dar 0, 0. 12 menos 3 vai dar 9. Então, você utilizou 900 gramas de tinta branca. E acabou a questão, vamos para a próxima, né? Então, vamos ter 900 gramas de tinta branca, tá? A resposta aqui é 900 gramas de tinta branca. Para a próxima questão. Um paisagista criou um pequeno jardim de rochas usando 4 partes de cascalho para cada 3 partes de seixos. Quantos gramas de cascalho estavam no jardim da rocha se o paisagista utilizou 3,9 kg de seixos? Então, nós temos 4 partes de cascalho, 3 partes de seixos, né? Então, vamos lá solucionar de modo parecido a nossa questão, tá, pessoal? Vamos aqui, então, para a questão de número 3. Ele tem 4 partes de cascalho para 3 de seixo. Vai ter novamente 7 partes. Usando o mesmo raciocínio aqui, ó, ele vai ter 7 partes, né?
Então, eu vou ter o seguinte, ó, usando a figura para vocês visualizarem, vai ficar melhor assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Eu vou apagar uma aqui que passou uma a mais. Deixa eu só apagar essa daqui, porque eu vou ter 7 partes. Então, eu vou pegar aqui e começar a pintar. O cascalho eu vou pintar de preto, tá? Ele diz que é 4 partes de cascalho. 1, 2, 3, 4. Então, 4/7 do total, né? 4/7 é de cascalho, ok? E aqui, essa outra parte eu vou pintar de outra cor. Vou pintar de roxinho. Essa parte em roxo é de seixos, ou seja, 3/7 do total é seixos, tá? Estamos usando razão e proporção, pessoal, para poder calcular. Vamos lá ler novamente a questão. Ele diz o seguinte: e usou 3,9 kg de seixos, ok? Então ele quer saber quantas partes de cascalho foram utilizadas. Se ele usou 3,9 kg de seixos, isso quer dizer o que, pessoal? Que 3/7 do total, que eu vou chamar de x, é igual a 3,9 quilogramas, tá? Então, isso aqui é o total de seixo utilizado, que 3/7 do total é 3,9 quilogramas. Novamente, multiplica por 7, né? Vou ter x, 3x igual 7 vezes 3,9, e aqui o x, o 3 vai passar dividindo. Então, vou ter que 7 vezes 3,9 dividido por 3, né? Dividindo 3,9 por 3, vamos lá. Você tem 3,9 dividido por 3 vai ser 3 por 3 vai dar 1. 1 vezes 1, 3, 1 vezes 3, 3, né? Você vai ter 0,9. 0,9 não dá para dividir para 3. Então, o que a gente faz? A gente multiplica por 10, né? E coloca a vírgula aqui, né? No caso, eu vou multiplicar por 10, você vai ter 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Né? 9 menos 9 resta 0. Então, a resposta é 1,3. Né? Aí você vai ter 1,3 vezes quanto? Vezes 7, né? Você vai ter 7 vezes 1,3. Agora, a multiplicação com número decimal, vocês já aprenderam também, né? Por isso que essas aulas anteriores serviu para vocês. 7 vezes 3 vai dar... Deixa eu só corrigir isso aqui, tá? 1,3, aqui 7,0. Pronto. 0 vezes 3 vai dar 0, 0 vezes 1, 0, vírgula. 7 vezes 3 vai dar 21, certo? Então, você vai ter, deixa o 1 aqui, né? Vai o 2. Aí você vai ter, deixa eu só colocar aqui. Deixa 1 aqui, vai o 2, tá? Aí você vai ter 7 vezes 1, 7 mais 2, né? 7 vezes 1, 7 mais 2 vai dar 9. Então, a resposta aqui vai ser 9,1. Então, a quantidade de quilogramas utilizados de cascalho é 9,1 quilogramas, tá? Então, essa é a resposta da outra questão. Você vai ter 9,1 quilogramas. 9,1 quilogramas. Prosseguindo aqui, questão 4. O mingau de aveia é preparado usando 3 partes de aveia para cada 2 partes de água. Quantos gramas de aveia são necessárias para usar 600 gramas de água? Então, você vai ter um total de 5 partes. Aqui já modificou, né? Então, você vai ter 2 partes para 3 partes, que vai dar 5 partes do total. Então, você vai ter uma figura mais ou menos assim, ó, dividida em 5 partes, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só mais uma para ficar a quinta parte, tá? Então, ele diz o seguinte na questão: para cada 3 partes de aveia, ele usa 2 partes de água. Então, 3 dessas partes aqui são de aveia, tá? Eu vou colocar aqui de verdinho. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3/5, né? Porque o total de partes é 5. 3/5 é de aveia. E aqui, 2/5 é de água. Ele disse que 2/5 desse total, 2/5 do total, que é x, é igual a 600 gramas de água, tá? No caso, eu nem sei se a água pode ser medida em gramas, né? Então, provavelmente, ele quer colocar ml de água, tá? Vamos depois representar isso aqui por ml, tá? Que fica mais
mais legal, porque eu acho que não existe água em, assim, peso, né? Medir o peso da água não é muito legal. Coloque em ml, tá? Então, digamos que ele usou 600 ml de água. Então, quanto que ele tem que usar de aveia? Vamos só descobrir. Na verdade, pessoal, esquecemos aqui, né? Essa questão anterior, você tem que subtrair 3,9, porque aqui você descobriu o total, que é x, tá? Então, o total de cascalho vai ser 9,1 menos 3,9. Agora sim vai estar correta a resposta, tá? Desculpa, eu errei aqui anteriormente que eu esqueci de subtrair. Mas a gente dá para corrigir ainda no vídeo, tá? Então é como se você tivesse 910 menos 390, né? Você vai fazer assim. Aí você coloca o zero aqui. 11 menos 9 vai dar 2. Aqui vai ficar 8 menos 3, 5. Coloca a vírgula. Então você vai ter 5,20 kg de cascalho. Então, aqui no caso, a resposta é 5,2, tá? Só voltar aqui. No lugar de 9,1, você coloca 5,2, tá? Foi um erro, desculpem. 5,2 kg de cascalho, porque ele quer descobrir a quantidade de cascalho. Então, bora lá. Então, da parte da água, voltando lá na água, nós temos que 2 quintos de x é igual a 600 ml. Então, você vai ter 2x igual 5 vezes 600, tá? Porque o 5 passa multiplicando e o 2 dividindo. X vai ser 5 vezes 600 dividido por 2. 600 por 2, você vai obter 300. Então, você vai ter 5 vezes 300, tá? Então, x vai ser 5 vezes 3, 15. Então, você vai ter 1.500 ml, tá? Vou botar ml porque grama não fica muito legal para água, tá? Então, você vai ter 1.500 ml, tá? De total, né? Então, o que, que você vai ter de mingau? 1.500 ml de mingau. Então, qual foi a quantidade de aveia utilizada? Então, você vai subtrair de 1.500, 600, né? Que você vai pegar 1.500, que é o total, menos 600, que foi utilizado de água. Você vai obter um resultado de 900 gramas ou 900 ml. Vou colocar assim ml, tá? 900 ml. Então, a resposta correta vai ser 900 ml. Mas bota aí grama, pessoal. Bota aí 900 gramas, tá? Botem assim mesmo, não tem problema não. Questão 5. Uma lanchonete vende uma bebida que leva 2 partes de manga e 3 partes de abacaxi. Quantos quilogramas de manga são necessários se for utilizado 4 quilos e 500 gramas de abacaxi? Então, você vai ter o seguinte, 2 de manga e 3 de abacaxi, tá? E ele diz que é 4.500, né, de abacaxi. Então, você vai ter novamente 5 partes aqui. Vou fazer nossa figura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele diz que é 2 partes de manga. Eu vou pintar de amarelo, tá? Cor da manga. 1, 2 partes aqui é manga, tá? Então, eu tenho 2 quintos só de manga, tá? E abacaxi, eu vou pintar de verdinho. Você vai ter 3 partes de abacaxi, ou seja, 3 quintos de abacaxi. Então, ele diz o seguinte, que usou 4 quilos e 500 gramas, né? Que é 4,5 quilogramas, né? De abacaxi. Isso aqui corresponde a 3 quintos de quem? Do total, que eu vou chamar de x, que eu tenho sempre chamado de x para vocês. O 5 passa multiplicando e o 3 dividindo. Então, eu vou ter 5 vezes 4,5, né? Tudo isso aqui dividido por 3. Isso aqui vai ser quem? Vai ser o meu x, né? Se vocês já entenderam esse processo pelas questões anteriores. Então, vamos ter 4,5 dividido por 3, vai dar 1,5. Então, você vai ter 5 vezes 1,5, tá? Se você tiver dificuldade nessa divisão, vou fazer aqui para você. 4,5 dividido por 3 vai ser o seguinte, 4 por 3 vai dar 1, 1 vezes 3, 3, 4,5 menos 3 sobra 1,5. 1,5 dividido por 3 não dá, multiplica por 10 e coloca vírgula. Então, aqui vai ficar 15, né? 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15 resta 0. E aí está a divisão, caso você tinha dúvida. Então, você vai ter 5 vezes 1,5, né? 5 vezes 1,5 vai ser quanto? 5 vezes 5, 25, né? Deixa o 5, vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Então, você vai ter 7,5.
7,5 kg. Isso aqui é o total da mistura de abacaxi com a manga. Aí você vai pegar 7,5 kg, subtrair o abacaxi, que foi 4,5 kg. Então você vai obter quantos quilogramas de manga? 3 kg de manga, tá? Então a resposta correta da última questão é 3 kg de manga foram utilizados, tá? Então você coloca aqui 3 kg de manga. Tá bom? Espero que todos tenham entendido. Copiem os cálculos, façam a correção aqui na questão 4, tá? Depois que vai dar 900 gramas. E é isso aí, pessoal. Desejo a todos bons estudos. Peço que deixe o like no vídeo, compartilhe com o colega e até a próxima.